Bom dia, queridos irmãos. Feliz sábado. Quem está feliz, diga amém por estar na casa de Deus. Amém. Glória a Deus. Feliz sábado, Edmilson, bom dia. Feliz sábado, Marlete. Depois de algum tempo a gente estar aqui de volta é muito bom, né? Feliz sábado a você que está aí do outro lado nos acompanhando, né? Ver se eu lembro aqui o nome de alguns aqui, né? A Maria José, Margarida, a Ieda, que está lá no norte norte do país, está aqui nos acompanhando. Ieda, obrigado pela sua companhia. Também temos o Amauri, que está sempre nos acompanhando, a Zéza Oliveira, a Zéza Amorim, o Amauri, que o Eric está fofocando ali. Oi? O Amauri. Pois é, a Amauri. Ah, tá. A Helena, desculpa. A Helena também. Então são muitos, né? Alguns que deixaram a mensagem aí no chat, né? E outros que estão no anonimato, né? Fica aí no anonimato, caladinho, né? Nos acompanhando sempre. Obrigado por sua companhia. Estamos aqui agora juntos para rever o que a lição trouxe para nós, não é mesmo? Muito bem. E a gente fica feliz porque estamos voltando aos cultos presenciais, esperando em Deus, né, que não seja mais preciso a gente fechar novamente a igreja. As vacinas já estão avançando, os nossos irmãos já estão sendo vacinados, né, com fé em Deus vai correr tudo bem e a gente não vai mais precisar fechar a igreja e voltar, quem sabe, ao que era os cultos como eram antigamente, né? Todo mundo se abraçando, todo mundo se dando as mãos, almoçando junto. A gente sente muita falta, né? E a minha, inclusive falando em vacina, a minha já está agendada aí para quarta-feira. Ô, bênção. Valendo ressaltar que não é por idade, né? E nem por comorbidade, não, né? Nenhum desses... E é pelo que mesmo? É por causa do trabalho, né? Porque Sim. Eu trabalho na rede de educação, aí os profissionais de educação estão sendo vacinados. E né? eu vou então, junto com o Edmilson, na mesma leva, né? Os professores, né? a E partir... também por causa disso, né? Por causa nem de comorbidade, nem de idade, não é mesmo, Alex? É verdade. Isso. Porque... É só lembrando que as pessoas vão pensar que... Tá furando a fila, né? Não, vão pensar que eu tenho idade. Sim, entendi. Essa questão da idade já passou, mas vamos lá, assim, olha, Edmilson, eu não sei qual foi a sensação que você teve lendo essa lição, mas para mim foi desse trimestre a lição mais esclarecedora, porque eu nunca tinha visto uma explicação tão fiel, assim, tão clara do que é, dessa diferença, o que é a antiga e a nova aliança, né? E para mim foi muito... Já tenho muitos anos de adventista, já tenho uns 2 anos e meio de adventista, né? Já, né? Uns 2 anos e meio, quase completando 3. E nunca tinha entendido essa diferença e para mim a lição foi muito esclarecedora nesse sentido, né? E eu acredito que para outras pessoas também deve ter sido, e para quem não conseguiu estudar, quem sabe vai ser a partir de agora, né? Exatamente. Então, vamos começar então com o verso, né? Ou, aqui diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Olha, eu firmarei uma nova aliança. E quando se fala de uma nova aliança, aí muitas pessoas eles ainda não conseguiram entender o que Deus estava querendo dizer. E pensa que é toda aquela aliança do Sinai, ela foi deixada de lado, porque Deus vai fazer agora uma nova aliança. Ou que não tinha nada a ver, né, com essa aliança renovada. Mas como a gente vai ver na lição, as bases eram as mesmas. É a mesma. As bases não mudou nada, não mudou nada. Então, o que é que, já que não mudou nada, já que a base é a mesma... Por que Deus usa essa expressão nova aliança, né? Nova aliança. E aí a lição, como você bem frisou, durante essa semana ela veio trazer uma nova luz para que a gente pudesse entender o que Deus estava querendo dizer com essa nova aliança, né? Que Ele estava querendo estabelecer com o seu povo. E aí esse texto de Jeremias, né, que para mim
Eu acho que a gente poderia até ler ele para entender assim o contexto da lição aqui Então vamos lá. do domingo. Vamos abrir aí, convidar a igreja, convidar os nossos amigos que estão nos acompanhando para a gente ler Jeremias 31. Só são 5 versículos. São pequenos. Do versículo 31 ao 34. 31, a partir do versículo 31. Diz, inclusive, esse 31 já é do versículo para memorizar, né? Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, né? Então, ele fala aqui de uma nova aliança que a gente vai entender ao longo dessa lição. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então a gente vê aqui, né, Edmilson, quem é que dá início a essa nova aliança? A gente vê que no Sinai, Deus fez uma aliança com o povo. E agora, quem é que dá esse passo? Sempre é Deus que dá esse passo, né? A gente vê aí desde o Éden, né, quando o homem se perdeu, o homem se escondeu, e aí Deus estava lá dando passo atrás do homem, né? Isso. Quando a nação, aliás, quando o povo de Deus se afastou, aí Deus vai e busca eles. Em todas as ocasiões a gente vê isso, na questão do dilúvio, na questão do chamado de Abraão, na chamada do povo de Israel e tudo mais. E aqui a gente vê novamente Deus dando esse passo, chamando o povo para uma nova aliança. Agora, ele diz, eu vou fazer uma nova aliança com vocês. Mas se nós formos olhar aqui, nessa nova aliança que ele está falando aqui, ele parece que não muda. Eu estou dizendo parece que mas ele não mudou nenhum dos preceitos daquela aliança. Porque continua. Mas sim a forma como as pessoas iriam agora entender essa aliança, a forma como ele ia tentar passar essa aliança para as pessoas. Isso, porque quando ele diz assim, né, e lhes imprimirei a lei no coração, que lei é essa? A lei do decálogo, né? A lei moral, né, dos 10 mandamentos, que era a mesma. Então, assim, ele não está criando lei nova, né? É o mesmo Deus novamente tomando a iniciativa de usar a mesma lei para imprimir isso no coração das pessoas, né? E também tomando a iniciativa de perdoar os pecados e esquecer, né? Então, assim, nessa base não há diferença da outra, porque Deus procurou, era a mesma lei, e também Deus perdoaria os pecados, em troca o povo deveria ser fiel a Ele. A mesma coisa. Mesma coisa. Não tinha essa questão, a nova aliança. Bem, a nova aliança agora vai ser o seguinte, você vai obedecer algumas coisas, outras não precisa. Não, era a mesma coisa, você tem que, para você receber o bônus, você vai ter que cumprir o ônus também, né? E aí, às vezes, não existe esse negócio de só bônus nessa nova aliança, como muitas pessoas pensam, que a salvação é só pela graça, não precisa mais você fazer nada. O microfone aqui. Vamos ver aqui, o microfone vai vir aqui para a irmã Gisá, que tem um comentário aqui. Muito bem, nós temos aí uma contra-regra. Isso, graças a Deus, Luziana. Feliz sábado. Bem, Feliz sábado. Uma prova do que o irmão está falando é que quando Jesus vem, que ele fala, lá no mandamento fala, não adulterarás.
Aí Jesus fala, convivendo, né, com as pessoas, ele fala: aquele que olhar para outra pessoa, pensar, não precisa nem agir, já está cometendo o quê? Adultério. Então, assim, Jesus não veio tirar a lei, ele veio mostrar mais ainda que nós seremos salvos somente pela graça de Jesus, como era na nova aliança. Na velha aliança, o cordeiro representava quem? Cristo. Sempre foi Cristo, sempre foi o Filho, não tem nada a ver só com o cordeiro, o bichinho. É representação, era o símbolo de Cristo. Então, quando a gente pensa em nova aliança, a gente pensa que nós estamos livres do cumprimento da lei do Senhor. E não, quando eu sou salvo pela graça, eu obedeço porque eu já fui salvo por Cristo. Então, amém. Jesus veio mostrar que os nossos pensamentos também são analisados pelo Pai. E precisamos pedir perdão também pelos pecados que cometemos em pensamento. Antes era só o ato. Aí Jesus traz, não. Se pensar, também já está cometendo pecado. Exatamente. Olha, a gente vê aqui, nesses versículos aqui na parte de domingo, ele já vai mostrar o novo da nova, né? Tem até a parte da ilustração aí na parte de sábado, né? Que o homem, ele vinha com a caixa de detergente e tudo mais, aí disse: olha, aqui é o novo. E aí, mas na realidade o conteúdo era o mesmo, né? Só a embalagem que tinha botado o nome, né? Então é o novo do novo, né? Só era o nome que tinha botado o novo, então, certo. Aí a primeira parte que a gente vê aqui de novo na lição, não é novamente, é o novo, né? O renovado nessa parte aqui, é que antes a lei, ela deveria ser escrita em tábuas de pedra, ou foi escrita em tábuas de pedra. Aí ele disse: olha, agora eu não vou mais escrever, a lei não vai ser mais escrita em tábuas de pedra, mas sim nas tábuas do coração. O que é que isso significa para mim? Que essa lei está escrita nas tábuas do meu coração e não mais nas tábuas de pedra. O que algo externo, né? Algo interno. Pois é. Você estava falando que essa lição dessa semana foi o auge da lição até agora, da lição desse trimestre, né? E essa parte aqui também, para mim, foi muito tocante, porque representa aí, para mim, quando ele diz que não escreverá mais nas tábuas de pedra, mas sim na tábua do coração, nas tábuas do coração, que não é mais a aparência que Deus se importa. Não adianta você tentar fazer ou cumprir a lei para mostrar para as pessoas que está cumprindo, que faz isso, que faz aquilo. Mas tem que ser uma coisa que venha do coração. Então não adianta eu ficar, não, eu tenho que obedecer, eu tenho que deixar de roubar, eu não posso mais adulterar, eu não posso mais quebrar o sábado, eu não posso mais fazer isso ou fazer aquilo, se isso não parte do coração. Então as pessoas, na primeira aliança que foi feita, as pessoas se preocupavam muito com isso, em fazer, tão tal que o jovem rico chega e diz: olha, o que é que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? Ele queria fazer mais coisas, e esse fazer externo não satisfaz o ser humano se o coração não tiver preenchido. Ele era um cristão, não vou dizer cristão, mas era um religioso de berço. Ele cumpria tudo, todas as normas ele vinha cumprindo desde quando tinha nascido, porque os seus pais vinham ensinando ele a isso. E agora, mas ele não se sentia satisfeito, ele dizia: Senhor, o que é que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? O que ele queria dizer? Jesus, quando manda vender os bens e dar para os pobres, ele disse: olha, você tem que fazer isso por amor. Não adianta você fazer as coisas se você não ama o seu próximo. Não. Então, é isso que ele estava querendo dizer. E quando ele diz escrever, essa nova aliança, ela tem que estar escrita no coração. Esse é o primeiro ponto do novo que ele está dizendo aqui, eu entendi. Mas nós vamos chegar mais parte aí na frente. Oi. Tu estava falando de fazer, né? Eu tenho que ser. Eu não tenho que fazer. Exatamente. É ação, coração, eu tenho que fazer. Eu não tenho que só fazer, eu tenho que ser.
aquela coisa que vem de dentro. É muito diferente quando você faz uma coisa só por fazer. Agora, quando você coloca o amor, aquela coisa que vem de dentro, as pessoas, você não precisa falar nada. As pessoas percebem que aquilo é natural, vem de dentro, né? E gravada no coração, eu entendo também que é uma coisa de consciência, é uma coisa para sempre, uma coisa verdadeira, né? Exatamente. E um ponto chave que a gente tem que entender aqui é por que foi preciso uma nova aliança. Por que não se continuou com aquela mesma aliança? Qual foi a razão? Eu acho que é o que nós já estamos falando aqui, né, Marlete? Essa questão de o povo não tinha entendido o verdadeiro sentido de o que era que Deus queria passar com a aliança. Que era realmente uma coisa, você fazer uma coisa não porque eu quero fazer para ser salvo, mas eu faço porque já encontrei a salvação. E outro ponto também importante que a gente precisa entender, que é porque o povo quebrou aquela aliança. Exatamente. É como um casal e o esposo, de repente, decide trair a esposa. Mas aí, em algum momento, a esposa vai lá e diz, não, vamos voltar, eu te perdoo, vamos renovar a nossa aliança. Eles vão casar de novo? Não, eles estão casados no civil. Né? Ali já tem um documento que atesta que eles estão unidos. Mas foi necessário uma nova aliança porque o povo não cumpriu mais aquela, né? Não cumpriu o papel que ele deveria ter de levar a Deus para outros e também de cumprir os 10 mandamentos, que naquela época estavam em pedra, mas agora vem uma aliança renovada com outras regras, vamos dizer assim, a mesma base, em comparação ao casamento, mas com novas regras. Exatamente. E quando, digamos, pegar aqui o exemplo que você falou, quando a mulher, né, ou no caso o homem, quem foi que quebrou a aliança, ele diz assim, ó, seguinte, você está arrependido? Estou. Então vamos fazer uma nova aliança. Mas quando ele diz vamos fazer uma nova aliança, não é querendo dizer que agora um deles vai poder infringir alguma do que eles já tinham feito voto, ou perante o juiz, ou perante o sacerdote, mas só renovar e dizer, olha, vamos começar do zero, E você falando isso aí, exatamente, a mesma coisa, mas de forma diferente, disse Aldemir. Você falando aí, eu lembrei, há uns anos atrás, quando nós fomos tomar a decisão pelo batismo, né? Numa série de conferências, as pessoas estavam lá e uma série de estudos. Não foi tanto tempo assim atrás, não. Ora, essa é o Eric aqui com coisa. A Helena sabe, nós batizamos no mesmo dia, na mesma ocasião. A Helena que está nos acompanhando. Assim, aí como o que eu estava dizendo? Aí uma das pessoas lá que era colega de sala de aula, né? Que disse assim, olha, Edmilson, eu não vou me batizar, né? Não vou me batizar. Eu sei que eles estão falando a verdade, né? Mas eu não vou me batizar porque lá eu não vou poder fazer isso, eu não vou poder fazer aquilo, eu vou para a igreja tal, né? Que lá eu vou poder fazer isso. Ou seja, a pessoa não está... Porque quando uma pessoa, a lei é escrita no coração, ela não vai indagar o que é que pode, o que é que não pode fazer. Aquilo dali, para ela, que dali é um prazer fazer. E era isso que Deus queria que o povo fizesse. Nessa nova aliança escrita no coração, é que o povo sentisse o prazer em obedecer a Deus. É como tu está dizendo, quando a pessoa está disposta a fazer, a renovar esses votos, fazer a coisa de verdade, nada para ele vai ser empecilho, não. Eu estou com vontade de fazer, eu quero mudar, eu quero fazer de novo, bem feito, direitinho. Ele não vai pensar nessas coisas, não. Exatamente. Então vamos à frente, né? E o interessante é que essa aliança, ela foi frisada ali no período de Jeremias, Deus falando para Jeremias, mas ela já tinha sido citada para Oséias, né, há 150 anos antes, né? Deus já havia falado para Oséias
sobre a possibilidade de fazer uma nova aliança. E aqui, através de Jeremias, Deus é mais específico em trazer essa nova ideia para o povo, né? Exatamente, é porque só fazendo um paralelo entre Jeremias e Oséias, Jeremias estava em Judá, prestes a ser levado para Babilônia, né, para o cativeiro, né, para o exílio em Babilônia. Então Deus estava falando com ele para que o povo não precisasse ser levado. E assim como ele tinha falado para Oséias, que que ficava em Israel, né, que o povo estava prestes a ser exilado pelos assírios. Então Deus está sempre assim. Antes do seu povo cair no erro, ele está chamando o povo para uma nova aliança. Quando Deus chama você para uma nova aliança, um reencontro, para refazer os seus votos com Ele não está dizendo que vai mudar. Não, agora você vai fazer isso, agora você pode fazer isso. Não, Ele só quer que a gente refaça nossos compromissos com Ele antes que aconteça o pior. E aqui na lição de terça-feira ela traz 2 pontos interessantes. Que Deus compara muito a relação dele, a relação dele com o seu povo como uma relação matrimonial, como um esposo que é fiel à esposa, né? E citando essa situação de que, inclusive, que foi uma parábola muito utilizada na vida de Oséias, essa coisa de ir atrás da esposa adúltera, né? Isso. Que Deus mostra muito, passa muito essa visão do povo traindo, do povo se dispersando e ele buscando, tentando trazer de volta. E quando ele propõe, né, olha, vamos fazer um novo acordo, vamos fazer uma nova aliança. E agora essa aliança, ela deve, como a Edmilson já até frisou, né, deve envolver um novo comportamento, um novo coração, um espírito renovado. Usando a ilustração do casal, né, quando o casal retorna ali, eles devem retornar com muito mais força, com muito mais fidelidade, com muito mais compromisso, né? Entendendo que aquilo fez mal para o relacionamento. Então, da mesma forma, nessa nova aliança, o povo deve ser muito mais compromissado, deve ser muito mais fiel, deve ser muito mais voltado para Deus, porque aquilo fez mal para Deus e para eles também, que tiveram que ser praticamente destruídos como povo. Exatamente. Olha, toda vez que você ou eu recebe uma segunda chance, nós devemos nos apegar como, numa linguagem popular, com unhas e dentes, mais do que na primeira, porque às vezes você recebe, pode ser a última, e às vezes a gente faz um pacto e termina desfazendo aquele pacto e acha que agora está tudo perdido. Mas Deus, Ele está sempre nos chamando e fazendo uma nova aliança conosco. Muito bem, pois vamos entrar aí na parte de terça-feira e entender realmente quais são, assim, de fato, as diferenças entre a nova e a antiga aliança, né? Muito bem. Sim, pode falar. Comentar, não, pode comentar. Nós já comentamos aqui que a primeira diferença entre a nova e a antiga era, primeiro assim, o povo ele quebrou a primeira, né? Aquela que foi feita lá no Sinai, e ele quebrou como? No sentido de não cumprir os mandamentos. Né? Exatamente, e até porque eles não entenderem, porque a lei no Sinai, ela foi dada como sombra de que das coisas que eram por vir, ou seja, não era literalmente, essa não é a expressão, não era fisicamente o que Deus queria, a obediência dele, mas, acima de tudo, uma obediência espiritual, ou seja, uma coisa partida do coração. Quando, vamos falar, por exemplo, aqui do sacrifício de animais, né? Quando eles sacrificassem os animais ali, era para eles entenderem de que aquela ovelha, aquele cordeiro, aquele animal que estava sendo sacrificado, apontava para o sacrifício de algo maior, para o próprio Filho de Deus. Aí as pessoas eles se apegaram tanto àquele sacrifício e esqueceram
do verdadeiro sacrifício que era Jesus Cristo. Do sentido daquilo, Do né? sentido. Então, eles começaram a acreditar na justificação pelas obras. E esse é o primeiro ponto que nós vemos aí. Aliás, que eu acho o segundo ponto. O primeiro é que a lei seria escrita no coração. E o segundo é a questão da justificação, né? O que era da antiga e da nova aliança. A antiga, eles queriam se justificar através daqueles animais, através das obras. E na nova aliança, a justificação é única e exclusivamente pela fé. Não que a primeira não fosse assim, só que eles não tinham entendido o sentido. Aí agora Deus está esclarecendo como seria essa nova aliança, né? Diz, olha, é como se ele tivesse agora colocado um manual para que, não mudando as regras, mas que esse manual ajudasse a entender o que ele tinha escrito a princípio. E um ponto que não mudou da primeira para a segunda aliança, ou da antiga para a nova, foi o povo de abrangência. O povo de Israel recebeu efetivamente as leis, né? Ali quem estava reunido, toda aquela legislação foi de fato dada por Moisés para ser transmitida ao povo, mas não era só o povo de Israel que deveria ou que poderia ter acesso a essa aliança. Ela estava aberta para qualquer outra pessoa que quisesse. Tanto é que na saída do Egito, tinha egípcios indo com o povo de Israel. Tinha outras nações, não só egípcios, mas sim, pessoas de diversas nações. Que viram o poder de Deus e aceitaram fazer parte daquele povo. Então, isso não mudou na nova aliança, né? E Jesus, ele veio principalmente quebrar essas barreiras. Olha, tantas vezes eu falei as leis para o povo de Israel, tantas vezes eu entrei em contato direto com o povo de Israel, mas agora chega, eu vou conversar mais diretamente com as outras pessoas também, porque vocês não estão fazendo eles se tornarem parte da aliança. Então, eu agora vou mandar apóstolos, vou mandar discípulos irem para pregar para outras pessoas, para que eles façam também parte dessa aliança, porque ela nunca foi exclusividade do povo de Israel. Exatamente. Ela foi dada a eles para que eles transmitissem a outros. Da mesma forma que essa aliança que hoje está vigente ainda, né, até hoje nos abarca, ainda nos abrange, também recai sobre nós essa responsabilidade de tornar acessível a aliança a outros. E muita gente ainda hoje ainda tem aquela mesma mentalidade, né? Não, esses preceitos, esses mandamentos aí era para os judeus ou era para os hebreus e tudo mais. Agora nós vivemos numa nova aliança. Mas você frisou dessa questão aí de que mesmo a antiga aliança, vamos dizer assim, ela já era também para todos. E aqui o livro de Isaías 56 é bem claro em dizer, o verso 6, diz o seguinte: e aos estrangeiros que se achegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando e abraçando a minha aliança. Então, essa aliança, ela tinha sido feita também para os, digamos assim, gentios, que eram chamados na área. Só que o que foi que aconteceu? O povo pegou e se fecharam, disse, não, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu, e vocês ficam de fora, vocês não têm direito, e eles fizeram até um cerco, né, que ninguém podia entrar nesse círculo. Ali no templo mesmo, né, tinha quem é que podia entrar? Os sacerdotes podiam entrar no templo, os outros podiam ficar no pátio e os gentios mais longe, né? Então eles criaram essas barreiras para impedir que o povo entrasse, quando era também feita aliança para o povo não hebreu. E uma prova disso era o fato de os judeus estarem intrigados com os samaritanos, que lá no passado tiveram assim, uma origem comum. Tudo bem que depois isso mudou, né? Mas
não era para crente judeu, né? Os cristãos estão intrigados com pessoas de outra nacionalidade ou de outra religião. Né? Pelo contrário, era para eles serem exemplo para trazerem essas pessoas também para servir a Deus. Certo. E Marlete, indo aqui à frente, na parte de quarta-feira, fala sobre uma aliança superior. Né? Agora nós vamos ver aqui, que eu acho que esse aí foi o auge da lição Isso, dessa a cereja, semana. como diz o Silvio, né? A cereja do bolo. Isso, a cereja no bolo da semana. Em que aspecto essa nova aliança ela é superior? Pronto. Naquele tempo, quando foi instituído o santuário, ou o tabernáculo, Deus instituiu também o sacrifício de animais que apontaria para Deus. E que seria o papel deles ali, vamos dizer assim, ser substitutivo, no sentido de que para haver remissão de pecados, precisaria haver derramamento de sangue. Então, havia a morte do animal e, através daquilo, simbolizando, né, o perdão. Mas aquilo, como você falou ainda há pouco, era sombra, apontava para algo maior, para algo superior. Que aí sim, na nova aliança, o auge é a morte de Jesus Cristo, que ali, a partir dali tira toda a necessidade de sacrificar aqueles animais. Exatamente. Superior. Desde lá do Éden, quando é sacrificado o primeiro cordeiro lá para retirar a pele, para que Adão e Eva sejam vestidos, receber a justiça, cobrir a nudez, a sua vergonha e tudo mais. E aí foi vindo todo aquele sacrifício, e quando foi instituído como legislação mesmo, ali no deserto, para o povo cumprir essas coisas todas, mas tudo isso apontava para algo superior. E mais do que isso, lá o sacerdote ele pegava o cordeiro, efetuava o sacrifício do cordeiro, pegava o sangue do cordeiro, levava para o santuário para fazer a remissão do sangue, a remissão dos pecados do povo de Israel, né? Do povo que estava ali, ou daquela pessoa que trouxe aquele animal. Já nessa nova aliança, não é que tenha mudado, dizer assim, não vai precisar mais morrer ninguém, porque o salário do pecado era a morte. Nunca mudou isso. Se Deus pudesse mudar alguma coisa, Ele não teria mandado o seu filho para morrer pelo ser humano. Por quê? Lá no Éden tinha sido dito, olha, se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. Né? Eles morreriam. Quando eles comem, aí eles passam a clamar e pedir socorro. E se Deus pudesse mudar alguma coisa, o primeiro que ele, pois tá bom, vamos mudar aqui, vocês estão pedindo, vamos mudar a legislação, vamos mudar aqui a regra. Não vai ser preciso mais ninguém morrer, né? Basta que vocês façam isso, façam isso. Não, mas ainda havia a necessidade de derramamento de sangue. Aí foram aqueles cordeiros, mas tudo isso apontava para algo sublime, algo superior, que na realidade era a vinda do próprio Deus. Então, Jesus Cristo vem, só que ele não era, Jesus Cristo não, apesar dele ser o sacerdote, dizendo aqui em Hebreus, que ele era o sacerdote, mas mais do que o sacerdote, ele era quem? O próprio Cordeiro. Ele era o próprio Cordeiro. Então o que é que ele faz? Tanto ele é morto, derramado o seu sangue lá na cruz do Calvário, como ele entra no santuário celestial com o sangue, para fazer remissão pela raça humana. Por isso a lei essa segunda aliança, ela é superior à primeira aliança. Não é que tenha mudado a regra. Não, a regra agora ficou mais flexível. E por isso a regra agora, essa nova aliança é melhor. Não é que ela tenha ficado flexível, mas é porque agora não o sacerdote e o cordeiro são a mesma pessoa. E lá não, o sacerdote era um, o cordeiro era outro. E esse é a mesma pessoa.
E o animal, né, a ser morto, era de fato uma pessoa. E não era qualquer pessoa. Era um Deus, era o próprio Deus, né? Não era um ser criado, né? Exatamente. E isso, lógico, torna essa aliança infinitamente superior, porque uma coisa é você estar matando bicho, outra coisa é você estar matando o Filho de Deus, né? O Cordeiro que tira, de fato, o pecado do mundo, né? Então, nesse aspecto aí, é que a segunda aliança era superior. E eu vi aí, Marlete, basicamente 3 coisas da nova aliança diferenciada da primeira. A primeira que eu vi foi essa questão aí a primeira foi escrita em tábuas de pedra e a segunda foi escrita nas tábuas do coração. Mas as mesmas coisas. Não mudou o que seria escrito, mas mudou a forma como as pessoas deveriam entender. A segunda, porque a lei agora, aliás, essa nova aliança agora ela foi exemplificada, né, com mais, vamos dizer assim, mais ênfase no próprio Jesus que veio. E a outra parte é que foi o próprio Deus que era o Cordeiro, que veio fazer o sacrifício, pela raça humana. E um ponto interessante é que a partir da morte de Jesus, muita coisa mudou em relação às ações que eram desenvolvidas em relação a esse perdão de pecado, entre o que era antes da morte de Jesus, né, e o que passou a ser depois de Jesus. Antes, a gente tinha ali no santuário um homem, o sacerdote, ou o sumo sacerdote, ministrando em favor da comunidade ali, da população, que era ele também quem fazia o sacrifício, né, aspergia o sangue ali, fazia essa intercessão, e inclusive que entrava no lugar santíssimo, tendo esse contato direto com Deus, essa intercessão direta com Deus. E agora, a partir da morte de Jesus, inclusive no momento da sua morte, o símbolo, o véu do templo, ele é rasgado, né? E aquilo tem uma representação, porque agora não mais precisamos ter esse sistema sacrificial que existia aqui. A figura do sacerdote humano, ela deve ser destituída agora, porque temos um sacerdote superior, né? Ou seja, se o que separava o santuário, né, a parte do santuário, o santo dos santos, fosse, digamos assim, uma porta de madeira, uma porta de pedra, uma porta de metal, coisa parecida. E com o terremoto, com a morte de Jesus, essa porta fendesse, ele disse, não, foi consequência do terremoto e tudo mais, mas era uma cortina. Era uma cortina. É claro que uma cortina, toda aquela estrutura do santuário, quando Jesus morre na cruz do Calvário, quando ele disse assim, está consumado, aí a terra tremeu e tudo mais, mas a única coisa que foi afetada no templo foi algo, como é que eu vou dizer aqui? Não, foi de forma sobrenatural, mas eu digo assim, foi uma coisa flexível. Não era uma coisa rígida para ser quebrado, não foi uma coluna, foi uma cortina. Né? A cortina de todos era o que poderia ser menos com um terremoto, né? Ela simplesmente poderia ter caído, ter dobrado e tudo mais, mas não, ela é rasgada de alto a baixo, como se tivesse sido uma mão que tivesse feito isso. Então, essa cortina, ela representava um local que as pessoas não tinham acesso a esse local, a não ser o sumo sacerdote. Então as pessoas não tinham acesso a esse aí. Quando ela é rasgada, ela representa aí essa nova aliança, de que você, através da nova aliança, você não precisa mais de um sacerdote terreno para, digamos, interceder por você diante de Deus. Você mesmo pode se achegar ao trono da graça.
por isso a lei é superior. E não que não A tivesse lei mais não, sacerdote, desculpe. né? A aliança. Essa nova aliança é superior, mas não mudou nada. Lá dentro tinha as tábuas da lei, estava lá dentro, mas as tábuas da lei não foram quebradas. A arca não foi revirada, naquela ocasião não desapareceu, não teve isso. Simplesmente o véu se rasgou para que eu e você tivesse acesso ao trono da graça. Por isso essa lei é superior. Eu só quero dizer essa lei. Por isso essa aliança é superior. Assim, a figura do sacerdote não foi destituída, porque ainda existe um santuário, né? O sacrifício foi feito de uma vez por todas, não precisa mais morte de animais, mas a figura do sacerdote, ela ainda existe, só que agora é o próprio Cordeiro que tem essa possibilidade de interceder por nós, porque ele sabe, passou por tudo que nós passamos, ele sem pecado, sem defeito, foi morto e tem agora a capacidade tanto de julgar quanto de interceder por cada um de nós. Exatamente. E assim, esse trecho de Hebreus 10:4, assim, ele para mim, assim, é muito esclarecedor, porque ele diz de uma vez por todas por que a gente não podia continuar eternamente matando animais. Porque ele diz assim, né, que é impossível que sangue de bodes e touros tire pecado. É muito claro. Não adiantava eles matarem 100, 200, 500 animais ou pelos séculos dos séculos, aquilo não tira pecado. Era um símbolo apenas do que seria feito de uma vez por todas na figura de Jesus e na sua morte, né? Então, não houve a partir dali mais a necessidade de se praticar esses sacrifícios, né? Deus, ele fez uma nova aliança simplesmente porque o povo tinha quebrado a antiga aliança. Não mudou em nenhum preceito, em nenhuma regra. Aqui diz assim, né? Que a Marlete falou, pois é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: não quiseste sacrifício nem ofertas, contudo, me deste um corpo para oferecer. Disse tudo, né? Sim. Muito bem. Então, Marlete, chegamos aí em mais uma conclusão da recapitulação da lição. Essa lição foi muito esclarecedora, né? Nos ajudou tanto. Eu sabia, mas não sabia explicar. Tão detalhadamente, né? Cada um dos pormenores. Esses detalhes que às vezes a gente passa por cima, né? Ao ler assim e tudo mais. Então a gente já tem uma noção da nova aliança e tudo mais. Essa lição, ela trouxe mais luz ao que a gente já tinha em mente, né? Então que Deus em Cristo possa nos abençoar. Obrigado a todos que nos acompanharam na lição aqui. O Eliezer, que eu esqueci de falar aqui. Eliezer, deixa eu ver, a Ângela também, que está aqui nos acompanhando. A Helena fazendo as brincadeirazinhas dela. Nós nos batizamos na mesma data, nos vacinamos na mesma data também. Glória. Então, realmente Deus seja louvado por cada um de vocês estar nos acompanhando, pela a sua presença, aos irmãos que estão aqui presentes, aqui também, os amigos que eu ainda não tinha conhecido. Nós temos aqui uns amigos aqui que eu de rosto não conheço ainda. A Elisângela vai já apresentar eles, Isso, né? Então, muito obrigado por estar aqui conosco. E eu volto a frisar, assim, vocês veem como é importante, quanto a gente aprende através das lições aqui contidas a cada dia. Isso é muito importante. Adquira a sua lição, nós estamos terminando o trimestre, faltam só mais 3 sábados, né? Já estamos em junho, já chegamos ao meio do ano. E essa semana, segunda-feira, eu fui na missão, tinha algumas poucas lições lá ainda, não sei nem dizer se para quem vai segunda-feira ainda tem, mas de qualquer forma, segunda-feira estou indo lá, né? Se alguém quiser encomendar, a gente conversa. Mas não deixe mas não fique sem a sua lição do próximo trimestre. E não apenas adquira, estude também, porque é muito importante para o nosso crescimento espiritual. A gente não pode passar a eternidade tomando leitinho, né? É verdade.
Tem que verdade. comer alimento sólido, e o alimento sólido vem nestas lições da Escola Sabatina. É verdade. Pois muito obrigada a todos, que Deus abençoe cada um, e segue então a programação, mas antes nós vamos orar aqui, né? E vamos orar. Convidamos também os nossos amigos que estão online e os nossos irmãos para que acompanhem a nossa oração. Senhor Santo Deus e Pai, muito obrigado por essa bênção que foi a lição da Escola Sabatina desta semana. Quanta coisa nós podemos aprofundar os nossos conhecimentos. Isso é muito importante para o nosso crescimento espiritual e também, Pai, para nós falarmos da Tua palavra a outros, porque só conhecendo, só estudando é que nós teremos respaldo para falar de Ti para outras pessoas. Abençoa, Pai, a continuidade dessa programação. Nós já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém.